Boa noite, meus amigos. Hare Krishna. Só um minutinho. Hoje é meu primeiro dia, estou com umas questões técnicas. Estou aqui tentando conectar pelo YouTube. Só um minuto. Vamos lá. Nós vamos então pelo Instagram apenas. E aí eu vou salvar a aula por aqui. Um minutinho. Aqui, se organizar. Estão lendo do Bhagavad Gita como ele é. Para hoje eu gostaria de ler alguns versos, mas especificamente nós vamos começar aqui da Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 3. Onde aqui Krishna fala um tópico bem interessante sobre ação. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estão lendo o chamado Bhagavad Gita como ele é, capítulo 3, verso 3. Shri Bhagavan Vacha Lokasmin Dvividanishta Pura Prokta Mayanaga Gyana Yogena Sakyanam Karma Yogena Yoginam. Sinônimos. Shri Bhagavan Vacha, a Suprema Personalidade de Deus, disse: Loke, no mundo, Asmin, este, Dvivida, duas espécies de Shta, fé, Pura, anteriormente, Prokta, foram ditas, Maya, por mim, Anagha, ó pessoa sem pecado, Gyana Yogena, pelo processo que vincula através de conhecimento, Sankyanam, dos filósofos empiristas, Karma Yogena, pelo processo que vincula através de devoção, Yoginam, dos devotos. Tradução por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó Arjuna sem pecados, acabei de explicar que existe duas espécies de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Comentário por Srila Prabhupada. No segundo capítulo, verso 39, o Senhor explicou duas espécies de procedimentos, a saber, Sankhya Yoga e Karma Yoga, ou Buddhi Yoga. Nesse verso, o Senhor explica a mesma coisa, mas claramente. Sankhya Yoga, ou estudo analítico da... Desculpem. Okay. Sankhya Yoga é o estudo analítico da natureza, do espírito e da matéria. É um tema explorado por pessoas inclinadas a especular e a compreender as coisas através do conhecimento experimental e através da filosofia. Então aqui nesse verso, Krishna, ele fala para Arjuna, né? É interessante que ele começa, né? Ele chama Arjuna de Arjuna sem pecados, né? E depois ele fala que explicou para Arjuna duas classes de homens que tentam compreender o eu.
E aqui ele fala uma delas, que é aquele que procura entender através da especulação filosófica empírica. E aqui Prabhupada assim, explica claramente, né? Ele chama da Sankhya Yoga. Então ele chama que esse através da Sankhya Yoga, aí ele fala o que é a Sankhya Yoga? O estudo analítico da natureza, do espírito e da matéria. Então isso é Sankhya Yoga. Estudo analítico da natureza, do espírito e da matéria. Ele fala que é um tema explorado por pessoas inclinadas a especular e a compreender as coisas através do conhecimento experimental e através da filosofia. Então o que isso significa? Então, que a pessoa procura obter conhecimento das coisas através desse conhecimento que se experimenta, do conhecimento experimental, de algo que você pode se experimentar, e através da filosofia, né? Então, o que seria a filosofia? Seria essa busca de compreensão, né? Então, essa é uma classe de pessoas. Aí depois Prabhupada continua. A outra classe de homens trabalha em consciência de Krishna, como se explica no verso 61 do 2º capítulo. O Senhor explicou através do verso 39 que trabalhando de acordo com os princípios da Buddhi Yoga, ou consciência de Krishna, será possível libertar-se dos laços da ação. E, ademais, não há falhas no processo. O mesmo princípio é explicado mais claramente no verso 61, onde se diz que Buddhi Yoga significa depender por completo do Supremo, ou mais especificamente de Krishna. E deste modo não haverá dificuldade em controlar os sentidos. Portanto, ambas as yogas são independentes, como a religião e a filosofia. Religião sem filosofia é sentimentalismo, ou às vezes fanatismo. Ao passo que filosofia sem religião é especulação mental. A meta última é Krishna, porque os filósofos que também procuram sinceramente a verdade absoluta, no final chegam à consciência de Krishna. O Bhagavad Gita também corrobora este ponto. Todo o processo consiste em compreender a verdadeira posição do eu em relação ao Supremo, ou melhor, em relação ao supereu, através do processo indireto, ou seja, através da especulação filosófica, pode-se chegar gradualmente ao nível da consciência de Krishna. Mas, no outro processo, tudo que se faz tem conexão direta com a consciência de Krishna. Destes dois, o caminho da consciência de Krishna é melhor porque não é preciso purificar os sentidos por meio de um processo filosófico. A própria consciência de Krishna é o processo purificador. E pelo método direto do serviço devocional, ela é simultaneamente fácil e sublime. Então aqui se encerra os significados de Prabhupada. Então aqui no começo eu dei um pouco de ênfase, né, quando ele falou aqui Sankhya Yoga e explicou o que é, né, que é esse estudo analítico da natureza, do espírito e da matéria. E aí ele fala da segunda classe de pessoas, que ele chama de, que são aqueles que buscam através de trabalhando, que ele coloca, trabalhando de acordo com os princípios da Buddhi Yoga. Ele chama Buddhi Yoga como ou consciência de Krishna. Então quando a gente fala consciência de Krishna, a gente está falando sobre Buddhi Yoga, segundo as palavras de Prabhupada. Tá? Então ele fala que
Através desse princípio de Buddha Yoga ou consciência de Krishna, será possível libertar-se dos laços da ação. E, ademais, não há falhas no processo. Por quê? O mesmo princípio é explicado mais claramente. Ele fala no verso 61 do segundo capítulo, onde ele diz que Buddha Yoga significa depender por completo do Supremo. Então vamos prestar atenção nessa frase, depois a gente vai voltar aqui. Então, no verso 61 do segundo capítulo, Prabhupada aqui nesse significado, ele chama a atenção, onde se diz que Buddha Yoga significa depender por completo do Supremo. E o que é Buddha Yoga? Prabhupada chama de consciência de Krishna. Então vamos aqui reler o verso. Então hoje o tema seria Bhakti Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 3, né? Shri Bhagavan Uvacha Lokesnim Dit Vidanishta Pura Prokta Mayanaga Yana Yogena Sankyaram Karma Yogena Yoginam. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó Arjuna sem pecados, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Vamos agora ler os próximos versos. Verso 4. Só por nos abstermos da ação não significa que estamos livres da reação. Nem somente pela prática da renúncia pode-se atingir a perfeição. Todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades que adquirem dos modos da natureza material. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um momento. Aquele que restringe os sentidos da ação, porém, cuja mente continua nos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e é chamado um impostor. Por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga em consciência de Krishna, sem apego, ela é muito superior. Execute seu dever prescrito por este procedimento, pois este procedimento é melhor do que não trabalhar. Sem o trabalho, não se pode nem mesmo manter o corpo físico. Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. Caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele, e desta forma você sempre permanecerá livre do cativeiro. Aí no verso 10, aqui Krishna já vai começar a entrar em outras questões. Eu queria parar aqui. Eu vou ler só o 10 só para concluir a fala, né? Que no início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu, e abençoou-os dizendo: sejam felizes com esse yagya, sacrifício, porque sua execução irá outorgar-lhes tudo o que é desejável para viverem com felicidade e alcançarem a liberação. Então vamos lá. Olha que interessante essa trecho da Bhagavad Gita, né? Aqui Krishna, esse capítulo, né? Capítulo 3, ele é chamado Karma Yoga, né? Então, né? E aqui,
no verso lido hoje, Krishna, ele coloca duas pessoas, duas classes de homens, classe de homens que buscam, né, essa compreensão, que buscam, como diz o início do Srimad Bhagavatam, né, que busca utilizar o seu intelecto, o seu pensamento, a sua mente, as suas ações, para se compreender, para refletir, para meditar. Em que, como e para quê? Né? São algumas perguntas que a gente se faz, ou melhor, que devemos fazer sobre qualquer prática, sobre qualquer aspecto de nossa vida, né? O que estamos fazendo, para que estamos fazendo, né? Qual é o objetivo que estamos fazendo, né? Isso são perguntas que a gente faz dia a dia, sobre qualquer tipo de ação, sobre qualquer coisa que a gente faça. E por que a gente está aqui lendo a Bhagavad Gita? Por que nós estamos falando sobre esses assuntos, né? Então eu trouxe esse verso para refletir no dia de hoje, porque aqui Krishna começa, né? O próprio Krishna, na Bhagavad Gita, nesse verso ele começa como a suprema personalidade de Deus, disse Shri Bhagavan Uvacha. Então aí ele chama Arjuna de 100 pecados. Eu acabei de te explicar duas classes de homens que tentam compreender o mundo. Então aqui nós estamos falando com pessoas e para pessoas que estão buscando compreender o eu. Então esse é o tema que Krishna que trouxe nesse verso, que ele falou, Arjuna, acabei de explicar duas classes de pessoas que estão tentando buscar o eu. Então é para essas pessoas que Krishna está falando. Krishna não está falando aqui para quem está buscando outras coisas, né? Então na Bhagavad Gita depois Krishna até dá outras opções para várias classes de pessoas. Mas nós estamos aqui, e eu acredito, né? Depois vocês podem aqui falar no chat, mas eu acredito que todos que estão aqui hoje ouvindo, ou que irão ouvir a aula, ou que estão buscando o tema do Bhagavad Gita, está buscando compreender o eu, né? E aqui Krishna faz uma divisão assim bem interessante, e Prabhupada depois explica melhor, que ele separa aqueles que buscam compreender o eu através da especulação filosófica empírica, que é através do estudo, né? Através de Sankhya Yoga, né? Chamado aqui. E os outros que aqui é chamado no verso de Karma Yogena, e Prabhupada no significado ele dá o sinônimo como Buddhi Yoga, né? Ou consciência de Krishna. Então aqui Prabhupada falou para esses aqui ele executa deste modo, não haverá dificuldade de controlar os sentidos. Então aqui Krishna dá dois caminhos e estabelece assim para quem é esse caminho, né? Então é para aqueles que estão buscando a compreensão do eu, e dá dois caminhos: o caminho da especulação filosófica, o caminho do serviço devocional ou da consciência de Krishna. E aqui Prabhupada começa a explicar, olha, um caminho tem tais dificuldades e tem tais benefícios. O outro caminho tem tais benefícios e não tem dificuldades. Mas aí a gente pode pensar, mas como assim? Né? Então por que todo mundo não executa apenas esse caminho? Porque aqui Krishna fala nos dois caminhos, das duas classes de pessoas. Prabhupada começa a explicar, e depois ele diz quais são essas duas. Então aqueles que executam através da Sankhya Yoga, outros através da Buddhi Yoga. Aí Prabhupada fala, Prabhupada traz Krishna no verso 61, onde que explica exatamente o que é Buddhi Yoga, que é depender-se por completo do Supremo. Então, ou mais especificamente de Krishna. Então, Buddhi Yoga, ou consciência de Krishna, significa a gente depender por completo de Krishna. De Krishna. Então é simples.
Prabhupada traz como muito simples. E aí ele fala aqui, por quê? Porque aí ele explica isso, né? Porque deste modo não haverá dificuldade em controlar os sentidos. Então aqui Prabhupada está trazendo algo de uma forma talvez indireta, ele não fala aqui indiretamente, mas ele está trazendo aqui uma das grandes barreiras para nossa que limita a nossa busca pela sua compreensão do eu. E aqui Prabhupada traz como a dificuldade de controlar os sentidos. Então, Prabhupada fala, por seguir Bhakti Yoga, você tem, deste modo, haverá dificuldades para controlar os sentidos. Por quê? Aí ele continua. Aí ele fala, ambas as yogas são independentes. Então, como a religião e a filosofia. Só que ele faz uma relação entre religião e filosofia. Religião sem filosofia é sentimentalismo, ou às vezes fanatismo. Então aqui Prabhupada também está trazendo dois perigos, né? Ele está relacionando agora os assuntos de filosofia e religião, que hoje em dia, às vezes a gente tem que ressignificar um pouco de nossa, às vezes, compreensão e linguagem da língua, tá? A gente às vezes tem que ressignificar um pouco nossa compreensão. E aqui Prabhupada está trazendo o que ele quer dizer e a relação entre o que é religião e a filosofia. Então ele dá aqui, nessa prática, nesse caminho de busca da compreensão do eu, duas classes de pessoas, e agora ele está dando o caminho dessas classes de pessoas, quais são os limites. Então qual que é o limite? Ele está comparando aqui como a religião e a filosofia. Então ambas, porque ele fala das yogas, né? Da Sankhya Yoga e da Buddha Yoga. Ambas yogas são interdependentes. Aí ele relaciona como a religião e a filosofia. Aí ele dá os limites. Religião sem filosofia é sentimentalismo, ou às vezes fanatismo. Então esse é um perigo que a gente tem que fugir, né? De a gente ficar sentimental ou fanático. Esse é um perigo da religião. A gente ficar sentimentalista ou fanático. Aqui trazido por Prabhupada. Ao passo que a filosofia sem religião é especulação mental. Então quando o Prabhupada quer dizer assim, fala sobre especulação mental, é quando a gente para e começa a pensar, quando a gente fala assim, você está viajando, está viajando na maionese, está viajando. Onde você está utilizando o seu tempo numa especulação, né, na mente. Onde você está fazendo conjunturas na sua mente e o tempo está passando. Então o tempo está passando, o tempo está passando, o tempo está passando. Então seria como se fosse uma perda de tempo. Por quê? Porque aqui Prabhupada estabelece e volta a gente para o princípio dessa conversa, que é a meta. Então aqui ele deu para quem é o caminho, alguns limites, e ele está falando o que? Da meta. A meta última é Krishna. Então a gente tem, para a gente compreender a Bhagavad Gita, primeiro como o Prabhupada explica no começo da Bhagavad Gita, da tradução dele, da explicação dele, existiam muitas interpretações, muitas traduções da Bhagavad Gita, mas Prabhupada resolveu fazer a Bhagavad Gita como ele é, ou como ela é, porque ele quis trazer a essência da compreensão de Krishna através da linha de sucessão discipular Gaudiya Vaishnava, tá? Então, através dessa linha de sucessão discipular, o que é isso? É uma escola. Então, como hoje a gente conhece as universidades, as escolas, uma USP, uma Unicamp, uma UFPA, uma UFRJ, enfim, qualquer universidade, ela tem um nome, e esse nome traz consigo uma representatividade, né? Então, da mesma forma, nessa compreensão, na busca do eu, nós estamos estudando aqui através da linha de Prabhupada, tá? E com a meta última de compreensão de Krishna.
que também tem tem um ditado popular, diz que se a gente busca Deus, a gente encontra nós mesmos. E se a gente busca nós mesmos, nós encontramos Deus. Então tem essa relação. Então aqui Prabhupada traz essa meta última. E ele fala, porque os filósofos, então ele explica por que a meta última é Krishna. Então ele traz um ultimato, vamos dizer assim, mas ele explica. Ele fala assim, porque os filósofos que também procuram sinceramente a verdade absoluta, ao final chegam à consciência de Krishna. Então aqui Prabhupada dá, dentro do caminho de Sankhya Yoga, cortou um pouquinho, né? Acho que voltou. Então ele traz aqui a conexão, né? Não sei se a gente cortou, mas vamos voltar aqui. Através do processo indireto, ou seja, através da especulação filosófica, pode gradualmente se chegar ao nível da consciência de Krishna. Então, um caminho é gradual nesse sentido. Mas no outro processo, ele fala assim, tudo que se faz já tem conexão direta com a consciência de Krishna. Então, desses dois, o caminho da consciência de Krishna é melhor. Aí Prabhupada explica, mas por que é melhor? Por que ele está falando que é melhor? Porque não é preciso purificar os sentidos por meio do processo filosófico. Então, a própria consciência de Krishna é o processo purificador e pelo método direto do serviço devocional, ela é simultaneamente fácil e sublime. Então, é um Siddhanta que Prabhupada está trazendo aqui, na verdade, né? É uma conclusão. Então esse verso da Bhagavad Gita eu trouxe ele para refletir sobre hoje, sobre ele, porque aqui Prabhupada está explicando essa frase de Krishna, né? Essa frase de Krishna, onde aqui é o começo do 3º capítulo, que é Karma Yoga, que vem após o 2º, que é o resumo da Bhagavad Gita, né, que é o 2º capítulo. E nesse 2º capítulo, aqui Krishna falou para Arjuna, trouxe essas duas classes de pessoas, e Prabhupada que explica sobre essas classes de pessoas, e depois aqui, como vai se falar nesse capítulo, como o próprio Karma Yoga, vai se explicar detalhadamente todos esses pontos. E eu trouxe também, eu li alguns versos posteriores, porque aí começam a se pensar, começa a passar nos nossos estudos pessoais, né? Na nossa vida prática, quando a gente começa a aplicar a consciência de Krishna na nossa vida, como quando a gente está praticando Bhakti Yoga, né? A gente começa a se deparar com certas situações. Então essas situações no nosso dia a dia vão fazendo nós nos indagarmos. O que se eu faço isso ou não faço isso, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso. E aqui, depois aqui, nesses versos é interessante que Krishna explica e Prabhupada detalha a ação na inação e a inação na ação. Então é uma pessoa que ela não está fazendo nada, aparentemente, mas na verdade ela está agindo de alguma forma. E ao contrário pode acontecer também, uma pessoa que está fazendo muita coisa, mas na verdade ela não está saindo do lugar, ela não está fazendo nada. Então, no nosso dia a dia, na prática da Bhakti Yoga, então, para nós que estamos tentando compreender o eu, acho que são reflexões interessantes a gente fazer, né? Então, para nós que estamos aqui tentando compreender o eu, Krishna dá 2 caminhos. Então, por isso que é interessante a Bhagavad Gita. Krishna condensa, resume e entrega de mão beijada para a gente. E Prabhupada mais ainda nas suas explicações detalhadas. Então, dentro de nós que estamos aí buscando essa compreensão do eu, poderíamos estar em qualquer outro lugar, poderíamos estar aqui vendo qualquer outra live ou essa gravação posterior. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, estudando através de qualquer outro livro, de qualquer outra pessoa. Mas aqui nós estamos estudando a Bhagavad Gita através das explicações de Prabhupada. Eu estou repetindo isso um pouquinho hoje, porque é interessante a gente saber o que, onde
estamos fazendo e o que, né, estamos fazendo. Então aqui é através de Prabhupada. Não temos preconceito nenhum com qualquer outra linha de estudo, de verdade, né? Mas aqui a gente está buscando através de Prabhupada. E aqui Krishna fala dessas duas linhas, do risco da Sankhya Yoga e do processo da Buddha Yoga. E Buddha Yoga é consciência de Krishna. E consciência de Krishna é depender-se completamente de Krishna. Então é interessante, por isso que eu trouxe essa indagação, para a gente simplesmente estimular um pouquinho, para a gente continuar essa leitura do terceiro capítulo. Porque aqui Krishna vai falar isso, ação na inação, inação na ação, e vai detalhar um pouquinho sobre como a gente pode realmente, na prática do dia a dia, enfrentar as dificuldades do dia a dia e sermos felizes. Porque aqui no final é interessante, né? Por isso que é um significado tão pequeno de Prabhupada, mas eu acho que traz tanta coisa. Tanta, porque aí no final ele põe, né? Porque a própria consciência de Krishna é o processo purificador. E pelo método direto do serviço devocional, ela é simultaneamente o quê? Fácil e sublime. E depois desses versos que eu li na sequência, aqui vou lá para o 10. Até o verso 10, né? Que é o verso 10, né? Que Krishna está falando, né? Que no início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam o quê? Fazer o quê? Dedicar-se a executar sacrifícios. Para quem? Para Vishnu. E abençoou-os dizendo: sejam felizes. Então aqui está a bênção de Krishna para todos sejam felizes, todos. Semideuses, homens, todos sejam felizes. Como? Com este sacrifício, ou essa ação. Por quê? Sua execução irá outorgar-lhes tudo o que é desejável para viveres com felicidade e alcançares a libertação, ou melhor, a liberação. Então olha que interessante nesse início do terceiro capítulo. Eu gosto desse tema, então eu trouxe ele para a gente refletir um pouquinho. Eu vou agora abrir as perguntas, um minutinho só. Vou voltar aqui, só ler o verso novamente, né? Então vamos lá. Shri Bhagavan Vacha Lokeismin Duividanishta Pura Prokta Maya Naga Gyana Yogina Sankyanam Karma Yogina Yoginam. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó Arjuna sem pecados, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Vamos ver se tem aqui alguma pergunta. Lá. Haribol, Hare Krishna. Reverências. Uns tentam entender a alma através do espírito analítico da matéria, e outros através do serviço devocional. É isso? Amoroso. É isso? Sim, é isso mesmo aqui, né? Tiron, então ele escreveu, né? Uns tentam entender a alma através do estudo analítico da matéria e outros através do serviço amoroso. É isso? Sim, é isso. Aqui, é bem isso aqui mesmo, que Prabhupada, que Krishna diz, né? Duas classes de homens. Uns tentam compreender o eu, né? Através da especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional, bem simples. E aqui Prabhupada traz
que ele traz a relação das palavras em sânscrito para o nosso estudo, né? Que é Sankhya Yoga, que é o estudo analítico. Aí ele explica o que é esse estudo analítico, e depois ele traz Buddha Yoga, ou consciência de Krishna, e explica o que é consciência de Krishna. Então, a Bhagavad Gita é muito interessante, ela é muito rica, e de Prabhupada é muito especial, porque não é um estudo cego que a gente faz, não é uma coisa que a gente... eu estudei 20, 30, 40 anos e agora eu descobri outra coisa. Não, me desculpe, mas não. Por quê? Porque aqui, num simples verso aqui, Prabhupada fala para quem que é, o que é, qual é o caminho, o limite da estrada e qual é até o objetivo. Qual é até o objetivo? Então é muito simples. Então, assim, e o que isso traz? Porque, no fundo, a gente está buscando ser feliz, né? Como diz no verso 10, né? Que Cristo falou, vocês vieram para cá, venham e façam esse sacrifício, porque através desse sacrifício vocês serão felizes. Então, aqui, para a gente ser feliz, para a gente se conhecer, aqui a gente pode escolher esses dois caminhos. Temos aqui a Bhagavad Gita, temos uma riqueza enorme em nossas mãos. Então é isso, aqui está bem simples, então é isso mesmo, a compreensão é realmente essa. A informação mais marcante foi religião sem filosofia é sentimentalismo, e filosofia sem religião é especulação. Haribol, isso é o esclarecimento do caminho que devemos nos manter em equanimidade. Isso, muito bom também. Porque aqui, né, Prabhupada traz, é interessante, e é tão atual Prabhupada traduziu esses livros há 40, 50 anos atrás, e é atual até hoje, porque Prabhupada traz essa relação através dos princípios, não através dos exemplos que mudam através de tempo, lugar e circunstância. As coisas acontecem através de um tempo, num lugar e numa circunstância. As circunstâncias mudam, o tempo muda, os lugares mudam, mas os princípios são os mesmos, basicamente são os mesmos. Então o Prabhupada aqui está trazendo princípios, e ele fala assim, então ele traz a Sankhya Yoga como uma filosofia, e compara Bhakti Yoga com religião. Ele faz uma comparação muito clara e direta aqui, simples. E aí ele traz esse caminho, assim, o limite dos caminhos, né? Olha, as coisas são independentes. Ele fala assim, os dois caminhos são independentes. Aqui, ó, vamos lá, ó. Ele literalmente na tradução de português está isso mesmo. Ambas as yogas são interdependentes. Então elas se interdependem. Não estão dependentes entre si. E ele faz como? Então ele exemplifica religião e filosofia. Porque as pessoas buscam através do eu, através da religião, filosofia. Basicamente. Através da religião e da filosofia. Então aqui ele deu o caminho. Aí no caminho, na estrada desses dois caminhos possíveis, filosofia e religião, ele dá o limite das duas estradas. Eles falam, são estradas interdependentes, mas que se relacionam como? Olha, filosofia sem religião é especulação mental filosófica seca. Às vezes ele usa a palavra seca também. E ele fala que, agora, religião sem... Peraí. Agora eu me confundi aqui. Vamos ler de novo aqui. A religião sem filosofia é sentimentalismo. Então aquela pessoa que tem dó de todo mundo, coitadinho, então ela está com amor, está ali. E aí Prabhupada também fala, o fanatismo, aquela pessoa que não, o livro está aqui, está falando isso, é isso. Então, assim, dois perigos muito grandes, perigos da religião. Dois limites da estrada da religião muito grandes, que é esse sentimentalismo ou esse fanatismo, né? E aí, no processo do estudo analítico ou no processo da filosofia, qual que é o perigo? É você ser tão filosófico, pensar tanto ali, que você fica ali só pensando e sai um pouco da prática. Então, por isso que aqui, depois,
O tema desse capítulo é Karma Yoga. Então aqui depois Krishna vai explicar até essa inação da pessoa aparentemente não está agindo, mas está agindo. Às vezes isso é benéfico, a gente está fazendo uma ação benéfica na inação, às vezes não. Então a gente faz esse estudo analítico. Vamos ver aqui, continuando. Então é bem marcante mesmo, né? Muito interessante. Bhagavad Gita é o manual de instrução da vida em transcendência. Isso aí, Otávio. Falou e disse. A gente fala, né, a gente compra, qualquer coisa que a gente vai comprar, um eletrônico, alguma coisa, sempre vem com manual, né? E a gente sempre fala, mas a vida não tem manual. Ser pai não tem manual, viver não tem manual, relacionamento não tem manual, a vida não tem manual. A gente costuma falar isso, né? No nosso meio se fala isso. Mas tem muitos manuais. Tem muitos manuais. E a Bhagavad Gita é um desses manuais. Não é o único. Não, é um desses. E é o que nós escolhemos estar estudando. Por quê? Pelo menos aí eu posso falar por mim. Porque ele é direto. Porque quando eu conheci a Bhagavad Gita através de Prabhupada, através do meu mestre espiritual, ele é direto. É um conhecimento direto, que é um próprio verso que a gente está lendo aqui em 30, 40 minutos, conversando um pouquinho sobre ele. A gente já falou sobre por que estamos aqui, o que estamos fazendo e como estamos fazendo e qual é o objetivo. Então eu não conheço um manual mais objetivo. Hare Krishna, boa noite. Então é isso, acho que eu li tudo. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, falar mais alguma coisinha, temos mais ainda alguns minutinhos para conversarmos. Mas é isso, meus amigos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, lendo a Bhagavad Gita. Eu tive uma pequena falha de não conseguir transmitir pelo YouTube e pelo Facebook. Espero que tenha dado certo a transmissão por aqui. Eu vou aqui para gravar, para ficar gravado, tá? Mas se alguém ainda tiver mais alguma pergunta, comentário, alguma coisa, a gente poderia falar mais um pouquinho, tá? Vamos lá, estou um pouquinho gripado, mas estamos aqui. É muito interessante e a gente tem que... Eu estou grato de estar participando aqui com vocês e espero que tenha trazido uns pontos de reflexão, que minha intenção foi essa, de trazer alguns pontos de reflexão para refletir um pouquinho para mim mesmo e para trazer essa reflexão para mim junto com vocês. Isso é Sankirtana, de fazer em Sankirtana, né? Essa reflexão e aproveitar o uso da tecnologia, né? Estou aqui em Salvador falando com vocês aí do grupo de Jundiaí e de todo o Brasil, e como diz um amigo nosso aqui, um irmão nosso aqui, fica gravado pelos séculos e pela posteridade. Então muito obrigado a todos. Se não tiver mais nenhuma pergunta, então eu agradeço e vou encerrar por aqui. Obrigado a todos. Hare Krishna.